Oi gente, eu sou a Cacau e hoje eu vim compartilhar uma palavra com você. O intuito desse vídeo é trazer um pouquinho do coração de Deus para o seu coração e eu espero que você seja muitíssimo edificado. Quero que você já corre aí, pega a sua Bíblia para você acompanhar uma história que eu vou usar como referência para a nossa palavra de hoje. E é o livro melhor que tem para você que nunca leu um livro da Bíblia. Você não tem desculpa em não ler esse livro completo, que é o livro de Jonas. Gente, o livro de Jonas tem exatamente 4 capítulos. Então, se você ainda não leu um livro da Bíblia, eu te aconselho a ler essa história por completo, que ela tem muito a nos ensinar. Inclusive, eu já tinha lido várias vezes e dessa vez li de uma forma diferente e acredito que você também vai entender de uma forma única a partir de hoje. Nós vamos começar com Jonas capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Ou seja, Deus deu uma palavra a Jonas, que era para ele ir para Nínive pregar a palavra dele, e Jonas pegou a passagem e foi para Tarsis, o lugar contrário ao que Deus havia ordenado. Resumindo essa história para vocês, Jonas tinha uma palavra de Deus. Deus pediu para que Jonas fosse até Nínive e pregasse a sua palavra, porque o povo estava distante de Deus, estava com o coração corrompido. Mas Jonas desobedeceu a Deus, teve uma atitude de desobediência e foi para Tarsis, uma cidade totalmente contrária ao que a voz de Deus tinha pedido. E no meio do caminho, dentro daquele navio, Jonas dormia profundamente. Quando começou uma grande tempestade, o mar ficou impetuoso e eles começaram a jogar a sorte para ver quem dentro daquele navio tinha culpa para que aquela tempestade estivesse tão forte. Até que o mestre do navio chegou a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Jonas sabia que aquele mar estava furioso por causa da sua desobediência. Então Jonas disse a eles, falou que ele era um hebreu, que ele temia e amava a Deus. E era para aqueles marinheiros, para aquelas pessoas que estavam ali, jogar ele para o mar, né? Jogar Jonas para fora do navio, que assim a tempestade se acalmaria. E a palavra de Deus diz assim: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus de dentro do peixe, e Deus o ouviu. E no capítulo 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou Jonas e foi a Nínive. E começou Jonas a entrar pelas cidades, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Nós vemos nessa história de Jonas o que acontece quando um filho desobedece o seu pai. A correção vem. E acredite, a correção vem porque existe amor e existe misericórdia. Jonas foi escolhido por Deus para levar uma palavra até um povo que estava deturpado, distante de Deus. E ao invés de se sentir honrado, ele simplesmente teve uma atitude de desobediência. Jonas ouviu o seu próprio eu, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus. E Jonas se dizia temente, se dizia amar a Deus. Quando a palavra de Deus nos diz: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e faremos nele morada. Está em João 14:23. Isso significa que quando nós obedecemos a Deus, nós não somos só amados por Ele, mas nós nos tornamos morada dele. E essa história nos faz refletir quantas vezes nós somos colocados no mesmo lugar de Jonas.
no lugar da escolha, de dizer sim para Deus ou não para Deus. Às vezes damos muito mais ouvido ao nosso eu do que ao que a voz de Deus diz. Confiamos muito mais no que achamos, no que pensamos, do que ao que a voz de Deus nos diz. Assim como Jonas, hoje nós temos o poder da escolha. Nós temos o caminho de dizer sim para Jesus, o caminho de dizer não para Jesus. E um caminho desses, ele traz uma grande recompensa. Mas um desses caminhos traz uma grande consequência. Jonas, mesmo sendo filho de Deus, ele escolheu passar pelo caminho da consequência primeiro. E às vezes muitos de nós também escolhemos esse caminho da consequência. Jonas não precisava parar na barriga de um peixe, Jonas não precisava ter sido jogado no mar, mas a consequência da sua escolha o levou para lá. Era necessário que ele passasse por aquilo como uma correção de um pai que ama o seu filho. E nós muitas vezes temos atitudes parecidas com a de Jonas, fugindo da voz de Deus, fugindo da presença de Deus. Se você que está vendo esse vídeo é um não cristão, eu quero te dar um exemplo. Quantas vezes você teve duas vozes dizendo à sua mente? Talvez uma voz te chamava: você precisa transformar a sua vida, você precisa ser uma nova pessoa, você precisa ser restaurado, você precisa ser mudado. Tome essa atitude. E do outro lado, talvez existia uma voz que dizia: você é muito novo para isso, você tem que aproveitar a sua vida. Tem tanta coisa boa no mundo, por que abrir mão de tantas coisas, sendo que você pode aproveitar? Dois caminhos. E se você é um cristão, eu quero usar também um exemplo com você. Talvez sempre exista uma voz do seu lado que diga: você precisa pregar para sua família. Ei, você precisa ter tempo de servir a Deus, de ajudar na sua igreja local, de evangelizar as pessoas do seu trabalho. E a outra voz te diga: você precisa cuidar de seus negócios. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Você precisa postar uma foto no Instagram, senão você vai perder seus seguidores. Você precisa ter tempo para sair com os amigos. Para que ler Bíblia? Devocional a gente faz qualquer hora. Viu? Sempre existirá duas vozes e dois caminhos. Mas no final de tudo isso, você é responsável pela sua escolha. E a sua escolha vai te levar ou a uma recompensa ou a uma consequência. Um desses caminhos pode até te proporcionar um falso prazer, uma realização pessoal. Mas no final de tudo você se encontrará vazio, sozinho, incompleto. E talvez o outro caminho você precise ser moldado e amassado, e talvez não seja tão fácil, porque o caminho com Cristo é um caminho estreito, onde você precisa ser moldado. Talvez terá que abrir mão de certas coisas, mas no final de tudo você é recompensado com a coroa da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele também diz: todos aqueles que virem a mim, eu jamais o lançarei fora. Isso nos traz o final da história de Jonas. Jonas pecou contra Deus, Jonas desobedeceu a Deus, mas quando Jonas veio e apresentou um coração arrependido a Deus e orou a ele, a palavra de Deus diz que Deus ouviu a Jonas e teve misericórdia com todos os erros, com todas as falhas, com toda a desobediência. Deus o ouviu e o perdoou. E não só o ouviu e o perdoou, mas deu uma chance de recomeçar e fazer o que é certo. E eu quero que por um momento você imagine algo comigo. Imagine que você está dirigindo um carro, então você bate no portão de a casa de uma pessoa, você causa um estrago muito grande no portão daquela casa. E então o dono vem até você e você diz para ele: ei, eu tenho uma dívida com você, eu estraguei o seu portão. Então aquele dono vem até você e diz: ei, você não tem dívida comigo, eu vou pagar a sua dívida. E além de pagar a sua dívida, eu também vou consertar o seu carro. E talvez você por um momento pense: meu Deus, esse cara é louco. Além de pagar a minha dívida, ele também vai consertar o meu carro. Quanto que ele não tem culpa do que aconteceu. É exatamente isso que Deus faz com você.
Quando nós entregamos a Deus um coração arrependido, quebrantado, totalmente contrito com os nossos erros, independente de qual erro seja, não existe tamanho nem dimensão. Deus não vai somente te perdoar, mas Deus vai fazer tudo novo. Jesus não só nos perdoa, mas Ele nos transforma. Jesus não só nos perdoa, mas Ele nos restaura. Jesus não só nos perdoa, mas faz que nós deixemos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Jesus não só nos perdoa, mas Ele tira toda a tristeza e planta alegria. Jesus não só nos perdoa, mas tira toda a morte e traz vida, e vida em abundância. Quanta graça e misericórdia nós recebemos, como somos recompensados em obedecer e como muitas vezes, ainda assim, nós escolhemos passar pelo sacrifício, quanto é muito melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu te dizer algo, há uma graça disponível para você. Se você tem andado pelo caminho da verdade, permaneça firme, não desista, não se deixe ser vencido pela mágoa, pelo ressentimento ou por qualquer coisa que te paralise. Faça da sua dor o seu dom e não desista do caminho da santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade nós nem veremos ao Senhor, não é tocaremos, não, nós nem veremos ao Senhor. Então aquele que está santo, santifique-se mais. E se você diz amar a Deus, prove isso obedecendo, permanecendo firme com os seus mandamentos. Mas se você não tem andado ou nunca teve coragem de tomar a atitude de andar com Cristo, há uma graça disponível para você. Jesus não quer somente te perdoar, mas Ele também quer te transformar, te dar uma nova história, uma nova vida, um recomeço. E talvez como Jonas você escolheu o caminho da consequência, escolheu o caminho errado, retrocedeu, ou talvez voltou atrás da escolha certa. Ainda dá tempo de você voltar e ir pelo caminho do arrependimento, assim como Jonas fez. Jonas recebeu a segunda chance e essa chance também está disponível para você. Chega de fugir da presença de Deus, chega de querer passar pelo caminho da consequência quantas vezes para entender que o caminho da obediência te traz uma recompensa muito melhor, que já foi paga na cruz por você. Chega de estar somente envolvido com Cristo, escolha estar comprometido com Ele. Independente de onde você errou, de onde você retrocedeu. Lembre-se, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Basta o seu sim, que Jesus começará a trabalhar dentro de você. Jesus não está atrás de pessoas que batam no peito e digam: eu sou santo, eu canto, eu faço isso, eu sirvo isso, eu sou a melhor, eu não erro. Não. Jesus está atrás de pessoas que sejam com o coração quebrantado e digam: Pai, eu não mereço estar aqui. Contudo, a Tua palavra diz que aqui é o meu lugar e é aqui onde eu quero estar. Hoje os dois caminhos estão expostos para você. O caminho do sim para Jesus e o não para Jesus. O caminho do sim para Jesus vai te dar uma grande recompensa, que é a vida eterna. E do não para Jesus, uma grande consequência da condenação. Então eu espero de todo o meu coração que você escolha o caminho certo. O caminho talvez que não vai ser o mais fácil, mas o caminho que te trará uma grande recompensa, que é a coroa da vida, a vida eterna com Cristo Jesus. Jesus já morreu por você, já pagou a sua dívida, e não somente pagou a sua dívida, Jesus está disposto a te dar uma nova história, ou senão um novo recomeço de onde você parou. Ainda dá tempo de voltar ao caminho, de se arrepender, de se alinhar com a voz de Deus. Chega de fugir da voz de Deus, escolha dizer sim para Cristo e viver o caminho da recompensa, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Eu espero de verdade que essa palavra tenha tocado o seu coração e que não somente você ouça, mas que ela gere transformação dentro de você e te leve a uma decisão firme com Cristo, que eu tenho certeza que será a melhor da sua vida, que trará sentido à sua vida como nunca antes. Jesus não quer somente ser seu Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Assim como Ele disse para os discípulos: vocês já não são mais meus servos, mas eu considero vocês os meus amigos.
Então, é isso que eu quero para sua vida. Que Jesus te abençoe e continue trabalhando dentro do seu coração com essa palavra. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Um beijo e até a próxima.